Tudo bem? Eu sou o professor Paulo Jorge e estou aqui com vocês para esta aula do ensino religioso do 7º ano. Então, agora minha conversa é direcionada a você, aluno do 7º ano. Seja o 7º ano A, B, C, D, não importa. São todos vocês importantes e por isso estamos aqui para as nossas aulas. E com uma novidade, a partir de agora nós teremos a oportunidade de nos encontrarmos com mais frequência. Teremos a oportunidade de estarmos mais vezes aqui, por esse canal, dialogando, construindo juntos conhecimentos que são tão importantes da área do ensino religioso. Certamente você já nos viu, não é? Quando estávamos corrigindo material semanas atrás. Mas a partir de agora não vai ser correção, só lá na frente. Mas vamos juntos, sim, construir conhecimentos, saberes necessários para continuarmos esse caminho tão importante da nossa vida, da educação, de aprender e de crescermos juntos. Eu daqui, você daí, seus colegas, seus amigos também, cada qual em sua casa, mas juntos nesse mesmo objetivo, de não pararmos, mas continuarmos juntos refletindo, digo mais uma vez, assuntos importantes para o conhecimento, para conhecer, para crescermos. Porque a educação faz isso conosco, não é verdade? E tratando-se do ensino religioso, não poderia ser diferente, e agora para o 7º ano, nós vamos voltar o nosso olhar um pouquinho para as lideranças religiosas. Certamente você já estudou, em outros momentos e em outras aulas, assuntos outros que fazem parte da dimensão do ensino religioso. O nosso olhar hoje vai se voltar para as lideranças religiosas. Penso que é um tema não tão difícil, não é verdade? E por isso essa pergunta aqui: o que é que um líder faz? Antes mesmo, o que é um líder? Porque parece-nos que nós constatamos que só não existem líderes religiosos, mas existem outros líderes também, não é verdade? E depois, você conhece algum líder? Pois bem, como estamos na aula de ensino religioso, nós vamos refletir um pouco falando sobre a questão das lideranças religiosas. Repito, tem líderes diversos, tantos, e em vários espaços nos quais nós fazemos parte. Por exemplo, em nossa escola, na sua turma, não tem o líder da turma, não é verdade? E quem é este líder? Será que é aquele que manda, que dá ordens, aquele que é chefe? Ou será que o líder, por exemplo, da sua sala, é aquele que costuma escutar vocês, que é aquele que reúne aquilo que a turma está sentindo de bom ou não e tenta levar para outros líderes para pensar numa solução? Olha só, parece que existem vários tipos de lideranças, não é verdade? Pois bem, como já disse, essa pergunta última, que se você conhece algum líder, alguma liderança, eu acredito que sim. E quem sabe você não é um líder, uma líder? Quem sabe você não já tem aquela característica bacana, positiva, de reunir pessoas ao seu redor e pensar não só em você, mas pensar nas outras pessoas também, não é? Nós temos aqui para ilustrar a foto de um ancião, vamos pensar assim, não é? Porque muitas vezes também, quando a gente fala em liderança, a gente pensa nessas pessoas mais antigas, que têm uma história de vida maior e, naturalmente, tem muito mais coisas para nos ensinar. É verdade também. Mas existem lideranças jovens, juvenis, não é? E quem sabe você não é um destes. Se for, que bom, alegre-se. É bom ser líder, mas atenção, um líder que esteja sempre voltado não para os interesses pessoais, mas para os interesses coletivos, que, ao meu ver, como nós estamos estudando agora, é marca daqueles líderes que são religiosos. E vou dizer mais, dos líderes religiosos verdadeiros. E tem líder falso? Bom, é provável.
que tenha líder que não se preocupe tanto com o bem coletivo. Não sei se a palavra seria falsa ou não, mas um líder que certamente eu, nem você queria ter por perto. Porque se o líder influencia positivamente a gente, é claro que a gente vai querer um líder que nos ensine coisas boas, que nos façam melhores. Não é verdade? Pois bem, acompanhe aqui conosco. Há muitas compreensões sobre o exercício da liderança, que por motivos históricos e culturais foram relacionados às ideias de um líder comandante, chefe, ou seja, aquele que tem a função de determinar e cobrar o que os outros devem ou não fazer. Olha só, nós estamos dizendo aqui, e este é o intuito desta nossa aula de ensino religioso, que as religiões, as expressões religiosas, também as filosofias de vida, todas elas têm lideranças dentro delas. Tem pessoas que se destacam. Talvez não porque são melhores, é verdade, mas porque exercem justamente uma função de juntar, de agregar pessoas ao seu redor e lutarem por uma causa comum. Mas nós estamos também querendo refletir, a partir disso que há pouco nós líamos, que vocês acompanhavam, que existem compreensões diferentes de forma de liderança. Tem um tipo do líder, como a gente pensava, sobretudo no passado, que bom que nós estamos mudando a nossa compreensão e o nosso jeito de ver o líder ou a líder, que tem superado essa perspectiva um pouco antiga. Quando nós pensávamos que o líder era aquele que mandava, que dava ordem, e todos tinham de obedecer. Como aqueles reis, aquelas lideranças dos reinados, dos contos infantis e de histórias tantas que nós escutávamos quando éramos menores, mas crianças. O rei, a liderança, portanto, dizia o que deveria ser feito e todos os súditos deveriam obedecer, porque se obedecesse, melhor dizendo, se não obedecesse e, portanto, se entrasse na desobediência, correria o risco de ficar de fora. É uma visão muito do passado, né? Era o comandante e o chefe. E parece-nos que essa história tem mudado. Olha só, hoje em dia, acompanha aqui, em uma visão mais atualizada, tem-se outra compreensão, em que, presta bem atenção a isso, o líder se diferencia do chefe. O líder também não é o mesmo que o comandante do passado, não, pois passa a ser aquele que coordena, ouve, interage e orienta um grupo de pessoas na busca de objetivos comuns em qualquer segmento da sociedade. Vamos lá, vamos recapitular o que falamos até agora. Primeiro, existem vários tipos de liderança. Combinado? Deu para entender? Beleza. De todas as lideranças que existem, tem algumas destas que são as lideranças religiosas, ok? E onde é que nós encontramos estas lideranças religiosas? Você já sabe? Já comentamos? Nas religiões, nas expressões religiosas, também grupos outros que têm uma filosofia própria e específica de vida. Existem essas lideranças, ok? E no meio dessas lideranças religiosas, ou quem sabe não religiosas, nós concluímos, portanto, dizendo que existem aquelas lideranças na visão mais atual, que são aqueles que certamente nós queremos por perto da gente. Ou se nós somos líder ou líderes, queremos também seguir. São aqueles que lutam com aquele grupo de pessoas que é influenciado por ele em busca de objetivos comuns. Não como aquelas lideranças que eu dei um exemplo há pouco, dos contos infantis, onde determinava e todo mundo tinha que obedecer. E apenas para satisfazer o ego, a vontade daquele que era líder. As coisas mudaram, estão mudando e é bom que mudem. Porque as lideranças hoje, inclusive as religiosas, que é o foco do nosso objetivo e da nossa aula hoje, deve ser uma liderança também que jamais pense em si, ou seja, não pode ser egoísta, mas quem tem que estar atenta.
tem que estar aberta para as necessidades daquelas pessoas, daquela comunidade que fizeram com que ele fosse líder, que olham para ele e reconhecem de fato como alguém que é um exemplo, quem sabe, a ser seguido. Alguém que a gente escuta. Porque não é assim? Sempre a gente costuma escutar aqueles que são líderes, aqueles que têm alguma coisa para nos ensinar. Certamente a gente não vai dar ouvidos para uma pessoa que a gente não tem como liderança, não é verdade? Já as pessoas que nós temos um respeito, os nossos líderes, também religiosos, que entram nesse espaço, a gente olha diferente, a gente escuta e muitas vezes a gente segue. E eu quero aproveitar para fazer uma chamada de atenção para todos, para mim também, não é? Vamos ter cuidado. As lideranças que nós seguimos têm um compromisso social? Tem um compromisso com a causa de todos aqueles que fazem parte da determinada religião? Ou só pensa apenas nele? Bom, uma questão para a gente pensar. Mas vamos seguindo aqui. Como disse, existem vários tipos de lideranças. E nós poderíamos até classificar também, não é, quais seriam os líderes de tal religião, de tal expressão religiosa, mas vamos fazer isso nas próximas aulas. Hoje, eu quero convidar você, inclusive já para olhar para a telinha, e ver se você conhece esse personagem que está aparecendo aqui. Certamente você já estudou no livro de História em uma das disciplinas. Pois bem, acompanha só. Nós estamos vendo aqui, portanto, Zumbi dos Palmares. Sim, ele foi um líder que em sua aldeia, com o seu povo, na sua comunidade quilombola, lutava de forma resistente contra todas as práticas de crueldade que, na época do Brasil colônia, as pessoas, os senhores, causavam ou praticavam para com os escravos negros e aqueles afrodescendentes também. Olha que interessante a história deste líder. E nós sabemos como se passou e que não foi tão distante da gente, não. Hoje, a localidade onde ele, juntamente com sua comunidade, lutou e buscou dias melhores, mais interessantes, com menos sofrimento, fica aqui perto da gente, no estado de Alagoas. Pois bem, Zumbi de Palmares, na época do Brasil colônia, foi um de tantos outros escravos que fugiram dessas práticas cruéis que os seus senhores praticavam para com eles. E esse grupo mostrava bem a resistência, ou seja, eles estavam cansados, não aguentavam mais tanto sofrimento, por isso mesmo fugiram, se encontraram e formaram esta comunidade. E o que vale a pena destacar? Por que estamos falando deste Zumbi dos Palmares? Porque ele foi um líder que coordenava não 10, 20, 100 pessoas, não, mas milhares de pessoas, nos dizem os livros de história. E mais interessante ainda, a sua liderança, o papel que ele desenvolveu no meio dos seus irmãos escravos, que defendiam com ele a mesma causa, a causa da liberdade, esta luta dele não era uma luta, olha que interessante, egoísta. Não era uma luta ou uma causa, não era aquela liderança que se dava pensando apenas em si próprio, não, mas pensando em todo o conjunto da sua comunidade quilombola. E falando em comunidades quilombolas, ainda hoje nós temos várias espalhadas aqui no Brasil. Bom, mas o nosso foco, repito, é olhar e falar sobre esta experiência aqui de Zumbi de Palmares, que é para nós um exemplo de liderança, tá? Então vamos lá. O bom líder, e talvez o Zumbi dos Palmares, a gente sim o classifica como uma destas boas lideranças, é aquele que atua, como já disse, em favor do bem comum. Integra as pessoas, motivando-as a desenvolver suas capacidades e habilidades. Não apenas a favor de si, mas também dos outros. Então eu penso que é bastante interessante nós refletirmos. Quem são aquelas pessoas que nós as consideramos líderes? Ou quem são os líderes que nós temos aqui no meio da sociedade? Até os líderes religiosos também. Eu acho que nós poderíamos usar um critério para pensar se são líderes
que se enquadram dentro desta boa liderança. E o critério seria, será que eles se preocupam com todos, mas com todos mesmos? Como foi o caso do Zumbi de Palmares, que se preocupou com a sua comunidade? Olha que interessante. Bom, a nossa conversa está chegando ao final, mas não se esqueça, nos próximos encontros, nós com você, aluno do 7º ano, vamos continuar refletindo a questão das lideranças religiosas. Existem várias, vamos conhecer mais na frente. Vamos conhecer alguns nomes, mas agora, repito, e vamos concluir já a nossa aula dizendo que existem vários tipos de lideranças, inclusive as religiosas. E elas devem ser reconhecidas por nós como boas lideranças, se de fato tem a preocupação do cuidado para com os outros. Tá bom então? Toma nota, não se esquece. E breve a gente volta a se encontrar também com outros professores para conhecermos outros tipos de lideranças e quais são as lideranças religiosas e como elas interferem em nossa vida, porque interfere sim. Os líderes, quando nós olhamos para eles, quando nós os escutamos, interfere no nosso jeito de agir, de ser, de pensar, até mesmo na nossa forma de rezar. Não é isso? Bom, obrigado por ter ficado conosco até aqui. Breve a gente se encontra. Um abraço e até mais.